Olá, olá, galerinha que me acompanha aqui no canal. Eu sou o professor Ricardo Russo. Esse canal trata de linguagem, esse canal trata de língua portuguesa, produção textual, jornalismo e também, evidentemente, concurso público para aqueles incautos e desavisados que estão aí trabalhando para poder passar numa prova dessas de concurso público, estudando herculeamente em busca de seus resultados e da sua aprovação, enfim. Então, para ser o mais útil possível, eu vou trazer assuntos da atualidade que podem aparecer numa proposta de redação, por exemplo, e vão aparecer em provas também objetivas, das provas de concurso público, mas também pode aparecer em provas de Enem ou até mesmo numa redação de Enem. Nós vamos falar sobre a tal da linguagem neutra. Mas antes de mais nada, antes de entrar nesse assunto polêmico, porque falar de linguagem neutra evidentemente é um assunto polêmico, eu vou me colocar no lugar de um professor de português que trabalha a linguagem e conhece alguns conceitos básicos a respeito de linguagem. Diante disso, a gente observa que muita coisa é dita, especialmente na internet, por gente que não é da área e, portanto, é um palpitômetro. Você sabe que a internet é isso, né? Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, né? Medicina, cultura, educação, nutrição, todo mundo dá palpite sem ter informação. Esse é que é o problema da sociedade atual. Então, eu vou dar para vocês uma posição de alguém que trabalha nessa área, evidentemente que não é uma posição fechada, mas é isso, esse é o meu lugar, é isso que eu tenho que observar. A gente pode conversar também sobre outras coisas, mas o meu lugar vai ser esse, então eu preciso que você entenda sobre isso exatamente. O primeiro ponto, que é uma questão conceitual, então vamos lá, conceitos, né, gente? Quando a gente fala linguagem neutra, é importante frisar aqui que não existe linguagem neutra. O que existe, na verdade, a expressão é o gênero neutro, uma linguagem que privilegia o gênero neutro, a neutralidade de gênero, e não a neutralidade da linguagem. Por quê, gente? Porque a linguagem jamais vai ser neutra. Não existe neutralidade ou isenção em tudo que é tocado pela mãozinha humana, ou seja qual for a sua linguagem, a sua maneira de falar, ela retrata, sim, um ponto de vista político. Aí tem uma outra coisa importante, já que eu usei essa palavra questão política, que eu quero que você reflita agora sobre isso, a palavra política, ela sofre contaminação de semântica, de significado, pela sociedade, pelo momento atual pelo qual nós passamos. É assim que funcionam as palavras, é assim que funciona a linguagem. Então, quando a gente fala política, em função dos problemas de corrupção, etc., que existe na política, política virou sinônimo de uma coisa ruim. E necessariamente não é. Mas por que isso acontece? Não sou eu que determino isso, é a própria sociedade. Por quê? Porque existe digamos assim, mídia, jornalistas e tal, que trazem a corrupção na política e a gente acaba botando política como sinônimo igual à corrupção, igual à safadeza, igual a uma coisa ruim. Ou seja, subjetivamente, no meu interior, quando eu ouço a palavra política, eu visualizo uma coisa ruim. Você tem que entender como é que funciona a linguagem. O meu sentimento é algo negativo, quando, na verdade, nós todos somos políticos. A palavra política não deveria ter essa contaminação, porque nós todos agimos do ponto de vista político. Como assim, prof? Tá, então eu vou dar para você um depoimento do professor de português. Imagina que você está carregando seu filhinho de 3 anos pela rua e passa por você uma pessoa que não tem uma perna. Legal? Aí a criança que não tem ainda o uso político da linguagem da mesma maneira como nós, ou seja, não ainda está contaminado pela hipocrisia da linguagem, legal? Vamos chamar dessa maneira, vamos chamar com as palavras que têm que ser chamadas, ela vai dizer, olha ali, ele não tem uma perna, e você vai ficar horrorizado, porque isso é politicamente incorreto, não se pode apontar, você vai dizer, não aponta, e a sua função é educar o filho, evidente, não faz isso, né? Mas você passa uma vergonha danada, e quantos de nós já não passamos vergonha com os nossos filhos pequenos, quando eles pegam, apontam o dedo para uma pessoa porque ela está vestindo de maneira diferente, ou porque ela é diferente, e isso é normal na criança, cabe a nós educarmos. Mas a criança ela tem ingenuidade da linguagem. Legal? Então, quando as pessoas dizem, por exemplo, eu só falo a verdade, eu tenho muito medo das pessoas que são donas da verdade. Por quê? Porque nós nunca somos autênticos ou verdadeiros quando falamos, porque seria inviável
a convivência social. A convivência social, ela exige que sejamos políticos. Isso precisa ser entendido. Legal? Então, o que eu quero que você perceba, portanto, que a linguagem é uma atuação política e, portanto, ela não pode ser neutra. Então, as pessoas que dizem assim, eu só digo o que eu penso, ninguém diz o que pensa. Nós filtramos sempre o que pensamos por meio da linguagem. Então, a linguagem é um filtro. Se ela é um filtro, ela não pode jamais ser neutra. Portanto, não existe neutralidade. Quando a gente fala da imprensa, por exemplo, não pode existir neutralidade porque a imprensa é tocada pela linguagem, que trabalha com toda a subjetividade. A escolha da palavra que eu faço, ela já retrata um item subjetivo, o que necessariamente não significa dizer que seja negativo. Então, primeiro ponto, não existe linguagem neutra. O que existe é a neutralidade a tentativa de neutralidade de gênero por meio da linguagem. A linguagem é a ferramenta. Legal? Então, vamos separar as coisas da maneira como elas precisam ser separadas. Agora vamos lá para o fato que me traz aqui. Então a gente vai objetivar agora e vamos partir para o fato. Legal? O que temos aqui? Peguei a Gazeta do Povo, que vai comentar, e isso foi comentado pela mídia ao longo da semana, sobre uma publicação do Ministério da Saúde. E diz o seguinte, ao publicar nas redes sociais sobre o período pós-parto, o Ministério da Saúde, comandado pela ministra Anísia Trindade, substitui os termos mulher e mãe, olha aí, esse é o nosso ponto, por corpo de quem pariu e pessoa que pariu. Na publicação, a pasta orienta as mães a realizar a chamada consulta puerperal. Muito bem, e aí houve uma polêmica imensa em torno desse assunto aqui, pela substituição da palavra mãe e mulher. Então vamos lá, gente, como é que isso funciona na cabeça da gente? Então, atenta bem agora, legal? A palavra mulher e a palavra mãe são palavras que simbolicamente têm uma força semântica e um valor semântico muito forte na nossa sociedade. Eu, individualmente, ou o Ministério da Saúde, individualmente, não podem determinar uma mudança de significado simplesmente porque eu quero, ou porque eu gosto, ou porque eu não gosto. Isso é uma construção social. Eu não posso apagar o significado da palavra mulher ou mãe simplesmente por qualquer motivo, porque eu estou a fim de fazer isso. Porque a língua ela precisa ser compartilhada. Então, vamos lá de novo. Agora eu vou trazer um especialista, que é o maior linguista vivo americano, que é Chomsky. E ele diz o seguinte, existe a língua I e a língua E. O que é a língua li? É a língua interna, natural. É aquilo que a gente aprende naturalmente quando você aprende a linguagem, e a linguagem, você aprende isso ao longo da sua vida, no contato quando é pequeno, com contato com os outros. Isso é uma coisa natural. Legal? Tanto que a gente chama de língua mãe ou língua materna. Olha só, de novo a palavra mãe, que bonitinha, né? A língua materna é a língua que primeiro nós aprendemos, que é natural. Mas tem a língua E, que é a língua externa, ou seja, a língua é também um fenômeno sociocultural, diz o Chomsky. Ou seja, eu não posso inventar uma palavra do meu gosto, legal, e achar que todo mundo vai entender aquela palavra. Eu preciso compartilhar, a língua é compartilhamento. Então, vamos lá, eu estou em sala de aula e aí uma aluna diz assim, a fulana causou na festa. Vamos pensar nessa palavra? Olha lá, causar, verbo causar, causa substantivo, causar verbo. Essa palavra já existia em língua portuguesa, mas ela recebeu um novo significado. Legal. O que quer dizer com ele causou na festa? Que ele impressionou, ele chamou a atenção. Desde quando causar significa igual a chamar a atenção. Legal? É a mesma coisa eu numa reunião pedagógica, né? Reunião de professores, né? E aí no meio da reunião, os pedagogos gostam muito dessa expressão, eu queria fazer uma colocação. Colocação virou sinônimo de observação. Desde quando? Quem que inventou isso? Eu não sei. Mas alguém inventou, que passou para alguém, que passou para o outro alguém, e isso contaminou e foi compartilhado. Então, é um fenômeno sociocultural. Legal?
Assim como a palavra através, que significa atravessar, e você atravessa o tempo e o espaço, é isso que você atravessa, né? Mudou o significado e há um compartilhamento sociocultural à medida que através virou por meio de, e ninguém pode dizer que não tenha esse significado. Por quê? Porque a lei usa isso, usa a expressão, a palavra através, como se fosse igual à expressão por meio de, quando na verdade, originalmente a palavra através vem de atravessar. E você atravessa o quê? O tempo ou o espaço. Eu atravessei a rua. Através dos anos, o tempo e o espaço. Então, por que essa palavra mudou o significado? Porque houve um compartilhamento sociocultural. Ou seja, culturalmente as pessoas começaram a usar e a palavra mudou o significado, porque a língua é um organismo vivo, ela é contaminada pelo meio. E eu preciso entender isso. Se eu não entendo isso, eu não entendo linguagem. Agora, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos dar uma olhadinha, então, e vamos ver o que o dicionário, e eu vou pegar meu predileto, que é do Caldas Aulete, é um dicionário que eu tenho, uma coleção imensa de dicionários, e o dicionário vai dizer o seguinte sobre mãe. Vamos lá. Mãe, substantivo feminino, mulher ou fêmea de animal que dá ou deu à luz a algum filho. Olha que bonitinho. Isso está lá no Caldas Aulete, ou seja, isso é socialmente compartilhado. Todo mundo sabe que mãe é aquilo que deu à luz. Isso é um compartilhamento sociocultural. Eu não posso mudar isso porque eu estou a fim de mudar. Não importa se a minha causa seja justa ou não, não estamos discutindo o valor da causa em si, mas eu estou falando do ponto de vista linguístico. E aí vem um exemplo, que é do escritor português Almeida Garrett, que ele diz o seguinte: sorrindo entre dores ao filho que adora, ainda antes de o ver. Isso aqui, essa simples frase resume o que seja a mãe, e simbolicamente o que mãe representa para nós, para mim, para você. Eu não posso pegar essa palavra e jogar na lata do lixo. Percebem? Por quê? Porque socialmente, um fenômeno sociocultural compartilhado entre as pessoas. Agora, olha só, mãe tem um outro significado também. Presta atenção agora, ó. Aqui é a questão técnica. Ó. A causa, origem ou lugar que produz. A ociosidade é a mãe de todos os vícios. A Grécia é a mãe das belas artes. O que aconteceu com a palavra mãe? Mãe quer dizer causa, origem ou lugar. Agora houve um deslizamento do significado da palavra mãe, que simbolicamente, portanto, assumindo um valor mais abstrato e menos concreto, né? A mulher que deu à luz é mais concreto, mas a causa, origem, o lugar é mais abstrato. E, tecnicamente, nós vamos dizer que houve um deslizamento do significado por uma metáfora, houve um deslizamento desse significado. Agora, ela assume um significado conotativo. Percebe o que é conotação? É o deslizamento do significado denotativo para conotativo. Então, a denotação, mulher que dá à luz. Conotação, causa, origem ou lugar. Questão de prova de Enem, questão de prova de vestibular, o que você quiser. Percebem isso? Legal, então, tecnicamente, é isso que dá justamente à palavra os múltiplos significados. E aí nós estamos falando de algo chamado polissemia. O que é polissemia? Quando a palavra vai assumindo vários significados, justamente em função desse deslizamento, que são associações que o falante faz espontaneamente em relação à língua. E isso é um fenômeno de todas as línguas. Né? Então, ora, se a palavra mãe tem esse deslizamento para a origem das coisas, a causa das coisas, olha o valor simbólico que tem a palavra mãe. Logo, eu não posso simplesmente determinar que a partir de agora nós vamos dar um outro nome para isso. A não ser que seja socialmente construído isso. Beleza. Vamos de novo, vamos mais um pouquinho. Olha só, vamos ver se eu consigo dar mais um passo agora para você entender, né? Olha lá, significado e sentido são coisas diferentes, então atenta bem, né? O significado da palavra é aquilo que eu compartilho, portanto é o que Chomsky diz que é externo, a língua externa, é o que eu dependo do outro, que é sociocultural. Ora, eu só posso determinar que isso aqui é uma caneta, porque a palavra caneta falada ou escrita, né? A palavra caneta remete a essa ideia aqui na sua cabecinha. Né? Então as palavras elas remetem a uma ideia, elas não têm uma ideia, elas remetem por associação a uma ideia. Então eu falo caneta, você tem a imagem dessa caneta. Isso é compartilhado, portanto aqui tem um fenômeno externo de compartilhamento, porque a comunicação só é possível
se eu compartilhar. Se eu não compartilhar, como é que você vai saber o que quer dizer? Legal? Mas quem é que inventou que isso aqui é caneta? Não importa. Legal? Quando eu digo caneta, você associa a esse objeto aqui. Isso é o significado. O significado é o que está no dicionário, portanto, é aquilo que é compartilhado. Mas o sentido é diferente. Agora, o sentido é aquilo que você sente, portanto, o sentido é totalmente subjetivo. Cada um sente da sua maneira. Portanto, agora, o sentido faz parte da língua interna. É o que eu sinto quando eu falo mãe. Então, mãe, no sentido externo, no sentido sociocultural, é aquela que pariu, é o que está ali. Mas mãe, no sentido subjetivo, aquilo que eu sinto, não é mais o significado, agora é o sentido. O que você sente quando eu falo mãe? Sentir. Você pode sentir um calor, aconchego, proteção, carinho, amor, afeto. Quantas coisas múltiplas você e as pessoas, de um modo geral, sentem quando se fala mãe. Ora, isso significa dizer que tudo isso que eu falei, carinho, afeto, olha o valor simbólico que a palavra mãe tem. Então, eu não posso simplesmente apagar esse valor simbólico por uma causa, seja ela qual for, mesmo que essa causa seja justa. Vou concluir meu texto agora. Diante desse fato, se é que você entendeu aonde eu quero chegar, eu diria o seguinte, vejamos, olha só, muitas vezes, quando a gente exagera na causa, a gente pode prejudicar a própria causa. Ora, substituir mãe, que é uma palavra com valor tão simbólico e tão forte, por mulher ou pessoa que pariu, pior ainda, pessoa que pariu, primeiro, é uma solução muito ruim, gente. Pessoa que pariu nos remete a um palavrão, que eu pariu. Então, não é uma boa. Em primeiro lugar, não é uma boa solução. Segundo lugar, você, ao fazer isso, você está substituindo a palavra mãe, que é tão simbólica, isso do ponto de vista da linguagem, isso do ponto de vista, é um ruído de comunicação terrível. Então, é uma causa, é uma tentativa frustrada que gerou uma série de polêmicas, porque politicamente foi mal pensada, linguisticamente foi mal pensada e feita por pessoas que não entendem linguagem. Então, quando a gente defende a questão da neutralidade, eu não vou discutir o mérito ou não da defesa do gênero neutro, não vou discutir isso é uma outra discussão, é um outro vídeo, legal? Eu não vou discutir isso, mas essa luta, ela pode ser prejudicada pelo exagero quando eu tento simplesmente impor a minha maneira e substituo uma palavra tão simbólica por uma expressão tão ruim. Então, tecnicamente, o que você viu hoje? Que a língua é um fenômeno sociocultural também. Você viu o que é conotação, denotação. Você viu o que é o valor simbólico e o deslizamento que tem e a diferença entre significado e sentido. Esses conceitos são fundamentais para a gente entender a linguagem. Então, antes de a gente dar opinião, eu preciso conhecer os vários pontos de vista e pontos de vista mais técnicos relacionados à linguagem. Lembrando aos incautos e desavisados, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você acessar a uma aula gratuita que você vai ter, em que eu explico como funciona o meu curso de língua portuguesa para concurso público ou para você que quer produzir textos. É um curso completo, é um clube e você paga uma mensalidade pequenininha, menos que um Big Mac por mês, e você entra nesse clube para justamente você trabalhar os conceitos, que é o meu grande diferencial. A gente trabalha conceitos para depois trabalhar questões, não é? Mas o fundamento é que é importante para mim. Beleza? Tamo junto aí, galera!